Aleluias. Eu quero que você abra em Gênesis, capítulo 2. E quero dizer para você que eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Porque foi corrido, né, Vi? Muito corrido para vocês estarem aqui, eu sei. Né? Porque a mulher tem uma vida muito corrida. Muitas coisas para a gente fazer ao mesmo tempo e a gente consegue fazer tudo. Deus nos capacita. Não é? Glória a Deus. E hoje é o Dia Mundial, Internacional da Mulher. E nós somos mulheres, então nós somos especiais, porque nós temos um dia só para nós. Amém? Olha que precioso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Gênesis, que há muito tempo que o Senhor tem me feito meditar sobre isso. O poder da influência da mulher. E o Senhor um dia, Ele me fez perceber, Ele falou assim para mim, Gislaine, você percebe quanto que a mulher tem poder de influenciar? E eu fiquei assim falei, nossa Senhor, é mesmo. E a gente vai falar sobre isso, tá? Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, e a gente vai caminhar um pouquinho, tá? Todo mundo conseguiu achar aí? 2,18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém? Eu quero pedir para a diaconisa Vivi orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18 diz que não é bom que o homem esteja só. Então, assim, para nós conseguirmos entender o objetivo de hoje, a gente precisa entender qual que foi o plano inicial de Deus. O plano, o projeto de Deus, aqui, desde Gênesis, o comecinho da palavra, o comecinho da Bíblia, né? Logo após a criação dos céus e da terra, foi Deus criar o homem e perceber que não era bom que o homem estivesse só. E Ele se importou com isso e Ele fez Eva. Então, assim, o plano inicial de Deus é família, é comunhão, é união, é compartilhar. Isso é o plano de Deus. E aqui em Gênesis 2 diz que o homem, não é bom o homem ficar só. Em Gênesis 2 também, versículo 22, 2 versículos para baixo, diz assim, ó, vamos ler aí. 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ela a Adão. Então, o Senhor percebeu a solidão do homem, preparou para o homem uma companheira. E Ele tirou essa companheira das costelas de Adão. Lá no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, vamos por versículo. O Senhor fez o homem, o Senhor fez a mulher para estar junto com o homem. E logo após Deus fez isso e o Senhor colocou Adão e Eva dentro de um jardim. E eles estavam seguros, eles estavam protegidos, eles não tinham pecado. Eles eram santos, eles eram puros, eles eram perfeitos, estava tudo lindo, tudo segundo a vontade de Deus. Mas uma serpente veio e ela queria influenciar alguém. Ela queria trazer
o pecado no meio de Adão e Eva, e ela teve uma ideia, ela pensou: vou fazer isso com Eva. Vou influenciar Eva. Já que eu não vou conseguir pelo Adão, então eu vou pela Eva. Então, para você entender que a serpente, ela é astuta. A palavra de Deus, ela fala sobre a serpente astuta. Ela é perspicaz, ela é rápida. Então, ela não foi para influenciar Adão a desobedecer a Deus, ela foi na Eva. Então, vamos pegando aí. No versículo 2, Gênesis 3, 2, diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que interessante. Primeiro, no versículo 3, aqui, Gênesis 3, versículo 3. A mulher, ela fala o que Deus falou. E ela fala que ela não vai comer. E ela fala que se comer, ela vai morrer. No versículo 4, a serpente disse assim: certamente não morrereis. Ela lança uma mentira. Ela trouxe uma mentira. A serpente vem com uma mentira para a mulher. No versículo 5 diz assim, em sequência: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, peraí. No versículo 1, lá em cima, diz assim: não é isso que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, eu quero ministrar para você que a serpente, a astuta serpente, escolheu Eva, não escolheu Adão. Começa aí. Segundo ponto, ela lançou para a mulher uma pergunta duvidosa, gerando dentro da mulher uma dúvida. Era algo certo, não pode comer. A Eva falou para a serpente: dessa não, de todas podemos, menos dessa, porque se comermos nós vamos morrer. E a serpente falou assim: foi assim que Deus disse? Foi bem assim mesmo que Deus disse? Ela gerou uma dúvida. Primeiro passo, a serpente gerou dúvida. No versículo 4, a serpente, ela afirma: não morrereis. Primeiro, ela gera dúvida dentro da mulher. Ela conhece a estrutura da mulher, ela sabe quem é a mulher, ela sabe o nível de influência que uma mulher tem, e ela gera uma dúvida dentro de uma mulher. E depois que ela gerou dúvida, ela lança uma mentira: certamente não morrereis. Deus disse: morrereis, e a serpente vem: será que foi isso? Certamente não. Então, primeiro a serpente vem com uma dúvida para nós. Depois a serpente vem com uma afirmação mentirosa, dizendo: não morrereis. Após isso, no versículo 5, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, a serpente falando, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que interessante, abram lá 1 João 2,16. Primeira João, é lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Tá? 1 João 2, versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
Segura aí. A gente está construindo juntas aqui. O versículo 5 de Gênesis, ele fala assim, porque, isso é a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ela lança um desejo na mulher, uma cobiça, porque concupiscência significa desejo, cobiça. Então, aqui ela está lançando uma cobiça, versículo 5. Certamente, no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos. Primeira cobiça. Segunda cobiça. Sereis como Deus, e sabendo o bem e o mal. Então, ela lançou cobiça dentro da mulher. O que a mulher fez do versículo 6? O versículo 6, a mulher, ela aceita aquela sugestão da serpente. No versículo 6, se você olhar aqui, vendo que aquela árvore era boa para se comer. Primeiro, a árvore era boa para se comer. Você come, quando você come, você alimenta o quê? O seu espírito ou a sua carne? Então, a concupiscência da carne era boa para se comer. Versículo 6 ainda, diz assim, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejo, cobiça dos olhos, boa para se comer, boa para os olhos, concupiscência dos olhos. E a árvore de desejável, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Aqui, entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gente, olha que tremendo, isso é a revelação que o Senhor me deu, a respeito sobre o poder da mulher e como o diabo usou a serpente naquele momento para trazer uma grande maldição na vida, na família de alguém, que foi na primeira família, Adão e Eva. Então, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, isso é o que vem do diabo. Ele lança isso no nosso coração. Como? Pela dúvida. Segundo, depois da dúvida, ele lança uma mentira. E aí você cai. É onde a gente cai. E o Senhor me fez pensar assim, puxa vida, se Eva, ela foi a primeira mulher, ela estava no centro da vontade de Deus, ela estava no jardim de Deus. Era ela, Adão e Deus. Estava tudo lindo, perfeito. Se ela caiu no laço da serpente, da mentira da serpente, quanto mais nós, que somos frágeis, que muitas de nós talvez veio do mundo. Não nasceu em berço evangélico, ainda que você tenha nascido em berço evangélico, pensa se a serpente não vai te tentar. Pensa se você como mulher, se você não é um alvo da serpente, porque se Deus, desde a criação do mundo, o diabo escolheu a mulher para ser uma influenciadora na vida do primeiro homem, do homem que andava com Deus, Adão. Quanto mais eu e você. Isso me trouxe muito temor. Eu fiquei com muito temor. Falei, meu Deus, misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque eu sou também uma pessoa, uma simples pessoa. E posso ter uma influência do diabo para que eu cometa um pecado e logo após mim o meu esposo, meus filhos, a minha família, uma melhor amiga, alguém do trabalho. E por isso que eu queria trazer essa palavra para vocês que estão aqui, porque essa palavra serve para solteiras e para casadas. Porque um dia você que vai casar, talvez você possa ser sugestionada pela serpente. E o desejo de Deus, quando Deus trouxe isso ao meu coração, é para que a gente fique atenta,
para que a gente fique esperta. Que a serpente fez isso com Eva, por que não faria conosco? Por que você e eu não podemos, em algum momento do nosso dia a dia, a gente ter uma influência maligna? Nós não somos Deus. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, dizendo que a gente pode errar. Muitas das vezes, o nosso esposo ou os nossos filhos estão esperando algo muito de Deus da nossa boca, e às vezes nós estamos fora do centro da vontade de Deus, é onde a nossa boca solta aquilo que não deveria soltar, e nós somos influência na vida de alguém. O Senhor tem me chamado a atenção, algo específico para vocês, que Deus vai levantar o marido de vocês para algo poderoso. Poderoso. Deus vai levantar os seus maridos como príncipes. Príncipes que estão acima. E será que eu e você, nós temos o preparo adequado para a gente estar como a disjuntora deles? Ou nós vamos cair no laço da serpente como Eva caiu? Adão era um homem perfeito, ele estava no centro da vontade de Deus. Vocês entendem? Como isso é forte? Ele estava no jardim, protegido, com tudo lindo. Deus pôs ele ali, estava tudo maravilhoso. E hoje, olha o mundo que nós vivemos. Olha onde você e eu estamos. Olha onde o seu esposo está. Nesse mundo, junto com a gente, os seus filhos, correndo risco a todo momento. Adão estava no jardim. Deus visitava ele todos os dias. E mesmo assim, Eva conseguiu uma brecha para alcançar o homem. Que o homem é a cabeça da casa. O homem é a cabeça do lar. E se você e eu não tivermos o preparo adequado, nós vamos pôr tudo a perder. E o Senhor tem colocado no meu coração assim que Deus está levantando os seus homens, os seus maridos. E vai pôr eles numa posição. Eu acredito que nessa geração, nós do Novo Reino seremos uma grande influência. Porque o que nós vemos aí fora é que as mulheres estão tomando conta das igrejas por aí. Tem igrejas que só tem mulher, que a mulher é pastora, que a mulher é tudo e não tem um homem. Sendo um pastor, não tem ninguém, é a mulher que faz tudo. Então, nós temos acompanhado um tempo em que tem muitas igrejas aí que quem faz tudo é só as mulheres, está faltando homem. Está faltando homem que fale assim, eu vou fazer isso, eu pego isso aqui, eu ponho isso aqui, eu fico na porta, eu vou ler um versículo. Está faltando homens de coragem. E eu acredito que Deus vai levantar essa igreja, já está levantando, preparando os homens, forjando eles, fortalecendo eles, para que eles vá à frente como cabeça, que foi o que Deus planejou. Porque Deus, quando ele fez a Eva, ele tirou a Eva da costela de Adão. Adão veio primeiro. Da costela veio Eva. E nós não podemos ser influenciadas pela serpente quando ela vem assim falar assim para a gente. Mas será que você precisa ser submissa? Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? E ela lança uma dúvida, aonde logo em seguida ela vem com a mentira. E a gente acredita, porque Eva acreditou. E Eva foi tentada pela cobiça da carne primeiro, logo em seguida a cobiça dos olhos, porque apareceu para ela muito bem aquele fruto. Aos olhos era muito interessante. E logo em seguida, com a concupiscência da soberba da vida. Quando você fala, é mesmo, eu posso ser mais. Eu não preciso estar
debaixo, eu não preciso estar submissa. Eu dependo de mim mesma. Eu consigo me virar sozinha. E aí vem a soberba da vida. Vocês conseguem perceber como isso é terrível? E nessa geração nós não vamos passar isso para os nossos filhos. Nós não vamos passar isso para as nossas filhas. Porque o plano inicial de Deus é família. Hoje em dia tem muitas jovens, adolescentes que elas falam assim. Você fala assim, você quer casar algum dia? Jamais. Elas não querem casar. Elas não têm interesse em formar uma família. Por quê? Porque essa mentira vem em todas as redes sociais, ela está correndo pelas escolas, ela está correndo pelas redes sociais e talvez dentro da nossa própria casa. Nós, às vezes, recebemos algo duro do nosso esposo e a gente pega e fala, nossa, não sei por que eu casei. Nossa, melhor eu ficar sozinha. E a sua filha está escutando isso daí. Seu filho está escutando isso daí. E na hora de ele constituir uma família, ele vai falar assim, não quero. Isso foi uma influência nossa. Nós somos as mulheres com poder de influência. E o Senhor falou muito forte para mim. Ele falou assim, Gislaine, se lembra de Jó? Jó estava caindo aos pedaços, ele já tinha perdido tudo. A mulher dele falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a influência dela. Ela com certeza foi influenciada por uma serpente. Pelo próprio diabo ali, sugestionando. E se ele fala assim, é mesmo, minha vida já basta. E se ele aceitasse aquilo? Então, imagina no dia a dia de hoje, imagina você na sua casa, e algo acontece, você é usada pelo diabo e fala assim, larga tudo isso mesmo, sai de casa, vamos separar, vamos abandonar tudo. Vocês conseguem perceber? E a gente acha que a gente está certa e que a gente vai viver super bem sem eles. Sem um homem dentro de casa. Não, você vai conseguir, viva a sua vida. O plano inicial de Deus é família. Família. Plano inicial de Deus, família. Segundo plano de Deus, homem cabeça, mulher adjuntora. Não é mulher embaixo, não. É mulher ao lado da costela. Porque se fosse para ficar embaixo, talvez Deus poderia tirar do pé. Mas Deus tirou do lado, Ele tirou da costela. Você é uma companheira, você é uma disjuntora. Mas às vezes, talvez, nós em algum momento podemos sofrer uma tentação da serpente, nós sermos essas pessoas como Eva. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Logo depois de tudo isso, da soberba da vida, do desejo dos olhos, desejo da carne de Eva, ela tomou o fruto e ela deu para o seu marido. E ele comeu. Gente, olha como a gente tem poder de influência. Ele poderia ter recusado, mas ele foi muito bem influenciado. Não sei se você já percebeu que, às vezes, quem é casado aqui sabe que está acontecendo alguma coisa. Às vezes a mulher vem e fala assim, olha, observa com carinho, percebe aquele negócio que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Deles analisa. Às vezes eles concordam e vai lá e faz alguma coisa, porque nós temos influência. Nós temos influência. Agora, imagina você usar isso. Isso foi uma revelação de Deus para mim. O poder da influência da mulher. Isso me trouxe medo, assim, temor. Sabe? Eu não quero ser uma influência má para o meu marido. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele alcance. Eu quero que ele voe. E eu quero aplaudir. Será que você tem desejado isso para o seu esposo?
Gente, a serpente escolheu a mulher para lançar dúvida e mentira. E isso gerou na mulher rebelião contra Deus. Após ela pecar, ela foi influenciada, ela foi uma influenciadora sobre o homem, gerou maldição em seu lar e em sua família, porque o primeiro filho que eles tiveram, Caim e Abel, um matou o outro. O pecado entrou por Eva, pelo desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida, o desejo de ser, de saber e de conhecer. Quando você fala de entendimento, você não fala em algo que você aperta, que você pega na mão. Entendimento é algo para a mente, é um conhecimento. Isso é uma soberba que a mulher teve. Então, sobre o homem gerou maldição em seu lar, em sua família, consequências terríveis. Após isso, com a influência dela. E o marido se distanciou de Deus. Ele teve que se esconder de Deus quando Deus veio passear no jardim. Como de costume, ele se escondeu. Porque ele tinha pecado. A mulher, ela tem esse poder da influência tão grande que pode fazer com que o seu esposo se esconda de Deus, com que ele tenha desânimo, como ele pode tentar desistir-se por nossa causa. E ele se distanciou de Deus, ele desobedeceu a Deus, e isso trouxe maldição para os seus filhos. Olha, Adão e Eva já eram do Senhor, eles já estavam no jardim, era um lugar perfeito. E eles sofreram esse ataque do diabo. Quanto mais eu e você, que somos meros carnais, estamos diante desse mundo terrível. Nós, muitas vezes, viemos com hábitos do passado. Hábitos terríveis, influências terríveis, de repente, de pai e mãe, que já vieram de pecados, de grandes tormentas, a gente já vem com tudo isso. Imagine se nós não vai sofrer um ataque da serpente. Se ela era pura, perfeita, sofreu isso, esse ataque, imagine nós, com tantas rotinas erradas, às vezes, que a gente nem reconhece que isso é de Deus, não é de Deus, a gente vai vivendo. Então, só existe 2 tipos de influência. A influência para o mal e a influência para o bem. Nesse caso, Eva foi influenciada para o mal. E ela foi uma influenciadora para o mal, que distanciou o homem de Deus. Deuteronômio 11... Se você quiser abrir aí, é rapidinho, não precisa nem ler tudo, só um versículo só. Deuteronômio 11. Versículo 26. Bem em ciminha do Deuteronômio 11, 26, está escrito: há a bênção e há a maldição. Deuteronômio 11, 26. Está escrito assim: a bênção e a maldição. Daí aqui diz o primeiro versículo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem que disse isso? Quem que põe diante de nós? É o diabo ou é Deus? Deus põe diante de nós a bênção e a maldição. E ele diz no 27, a bênção, quando ouvirdes os meus mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Depois você lê o restante. Então, só existe 2 tipos de influência. A influência boa e a influência má. Se você falar assim, mas isso parece que é bom. Daí, como que eu fiz aqui umas perguntas para a gente poder analisar. Como saber se eu estou sendo uma influência boa ou se eu estou sendo uma influência já influenciada pela serpente? Como que eu vou descobrir isso? Como que eu sei? Você vai se avaliar. Dentro de que parâmetros você vai se avaliar?
sua análise tem que ser dentro da palavra. A palavra de Deus vai analisar você. Você vai, pela palavra, descobrir se você está fazendo direito ou não. A palavra de Deus é a verdade. Lá em João diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. E também pelos seus frutos você vai descobrir. Porque nós somos como árvores, nós damos frutos. Se o seu fruto for ruim, é porque você tem sido sugestionada pelo diabo e tem sido uma má influência. Se os seus frutos forem bons, você tem sido uma boa influência. Então, como que eu faço? Como que eu faço agora para mim descobrir? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, não tem como você fazer uma avaliação de se você está sendo uma boa influência. E os seus frutos, as pessoas gostarem de estar em volta de você, as pessoas gostarem de ouvir você, levarem em conta aquilo que você está falando. Sabe? Isso é um bom fruto. Isso significa que você tem dado um fruto bom. Que as pessoas gostam de te ouvir, as pessoas gostam de perguntar o que você acha, o que você pensa, porque você tem uma influência. E se quando você dá um conselho, esse conselho é em favor da família, isso significa que você está sendo uma influência boa, porque tudo gera em base da família. Tempo de crescimento dos varões do novo reino, hein? E essa palavra é principalmente por isso. É um tempo de crescimento do seu varão, Cris. É um tempo novo na vida dos seus maridos, na vida da sua família. Eu acredito que Deus vai colocar os seus esposos, o esposo das pessoas que estão aqui, entre os príncipes. Eu acredito nisso. Para isso, o Senhor me preparou, que eu trouxesse uma mensagem para que vocês estejam preparadas. Para que vocês tenham uma palavra de boa influência para eles. E se a gente falar assim, mas eu já faço tudo direito. Eu já dou bons conselhos sempre. Minhas palavras é só de bênção, eu não falo nada demais. Né? Não, eu sempre falo para eles virem para a igreja e para tal, né? Gente, nem sempre é assim. A gente precisa reconhecer isso. Primeiro passo para você ter uma mudança é você reconhecer o erro. E eu quero que juntas a gente venha reconhecer que a gente erra muito. Às vezes precisa vir lavar a igreja, a gente fala assim, vai lá não. Tanta gente lá para lavar, você vai lá lavar também? Não precisa. Vocês estão entendendo? Não. Precisa dar carona para os irmãos. Tanta gente lá com carro para dar carona, você vai ficar gastando seu carro, sua gasolina para levar os outros? Não, deixa que os outros façam isso. Vai sujar nosso carro. E outra, depois nós vamos ficar sem gasolina. Não faça isso. Então, gente, olha o poder da nossa influência. Sabe, se você falar assim, Deus vai prover. Leva assim, meu amor, eu acredito que Deus vai prover. Não vai faltar, porque Deus, Ele move os céus e terra e Ele não deixa faltar nada para nós. Não, meu amor, vá lá ajudar sim. Você quer que eu vá junto? Eu vou com você. Vamos lá, vamos fazer para o Senhor. O Senhor, Ele reconhece uma pessoa quando ela faz uma obra para o Senhor. Não é para erguer um muro lá. Vai lá sim, meu amor, você está cansado. Mas vale a pena para o Senhor, meu amor. Vale a pena. Depois você chega, você descansa. Ou você fala assim, não vai não. Não vai fazer isso não. Imagina, lá tem gente que faça. Você está entendendo? Você tem o poder de você levantar ele. Você tem o poder de você empurrar seu esposo. Meu amor, você está cansado, mas você lembra daquele versículo que diz tal coisa? Assim, você pega e ministra a palavra para o seu esposo. Na hora de você comprar um presente, compra um presente de Deus. Compra um presente de Deus. Em casa, todo mundo brinca e ri comigo. O pessoal em casa ri muito comigo. Porque eu só dou Bíblia para o meu marido.
Gente, meu marido tem Bíblia em inglês, em português, quase que em espanhol. Ele tem Bíblia em tudo. Eu dou Bíblia, eu dou livro. Desde que eu e ele, a gente se conheceu, eu sempre investi nele. Quando a gente se conheceu, ele gostava de rock. E ele veio do mundo, então eu ficava preocupada. Meu Deus, eu preciso ajudar ele, ele não vai ficar ouvindo as músicas do mundo do rock, né? O que eu fazia? Eu ia na loja, eu comprava CD de rock evangélico. Daí, um dia eu dava um CD, outro dia eu dava outro, mas eu enchia ele de CD de louvor. Mas de rock pesado. Aí você não gosta, mas ele gosta, então você tem que ser uma influenciadora. E aos pouquinhos ele foi largando a música secular. Vocês conseguem entender a influência? Logo em seguida, ele era muito tímido. E o que eu fazia? Ele falava assim, o que você acha de eu fazer tal curso? Bênção, vai, faz esse curso sim. Sempre incentivei ele a fazer os cursos. Curso de não sei o quê. Faça. O que você acha de tal curso? Nossa! Demorou, você tem que fazer esse curso, é maravilhoso. E eu, isso. Por quê? Porque eu quero meu marido grande. Não para parecer grande. Porque ele grande, ele vai me levantar, ele vai me puxar. Sem brincadeira, eu sempre busquei isso de Deus. Essa estratégia de, vamos ser sábias, mulheres. Vamos buscar essa sabedoria que vem de Deus. Gente, eu enchi meu esposo de livros. Como amar a sua esposa. Como abençoar a sua família. Como não sei o que lá, seus filhos. Enchi ele de livro. Nem se ele não fosse ler, não tinha problema. Eu estava acreditando que aquilo ia dar fruto. Vocês entendem? O que você tem gerado no seu marido? Vocês conseguem perceber? Vocês têm que influenciar, vocês precisam plantar, vamos plantar. A terra é do Senhor, quem vai fazer dar crescimento é Deus, mas vocês são influenciadoras. Joga a semente, minhas irmãs, joga a semente. Dá livro para eles. Irmão, você fala assim, meu amor, você já viu essa Bíblia de capa azul? Que linda. Ele vai, às vezes é nem ler, gente, mas você precisa criar estratégia para que ele leia. Nossa, e essa outra Bíblia que tem uma linguagem diferente? Daí você dá para ele e vai falar, nossa, que linda. Vai dar até vontade de ler. Vocês conseguem entender? A estratégia que você tem que criar para que ele leia a Bíblia. Você tem que ser essa pessoa inteligente, você tem que ser mais astuta que a serpente. Deus te deu cérebro, Deus te deu inteligência para que você seja uma boa influência. Crie estratégia para que ele leia a palavra, porque a palavra liberta, a palavra alcança, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é a vida. Então você faça isso no dia do aniversário dele, plante alguma coisa espiritual. Compra um manto, faz uma cerimônia na sua casa, ora por ele na frente dos seus filhos, levanta. Isso é uma bênção. E quando você perceber, ele está aqui assim, te puxando para cima. Então, estou finalizando. Você está preparada para o crescimento do seu varão? Você está preparada para entregá-lo ele no altar? Você está preparada para ele ser servo de Deus e não seu? Você está preparada para ter uma vida de prosperidade? Você está preparada para prosperar financeiramente com sua família? Você sabe que para você prosperar, você precisa ser dizimista e ofertante. Será que você está preparada para ser uma influência para que seu marido seja dizimista? Ou você é aquela que fala assim, não dá seu dinheiro não, a gente não vai conseguir pagar as contas.
Vai faltar. Tanta conta para pagar, você vai dar o dízimo, você está louco? Sendo que o dízimo está na palavra. Então, que influência que vocês estão vendo, como a gente não está preparada? Vocês conseguem entender? A gente acha que a gente está abafando. Se você é mulher, você quer prosperar financeiramente, quer que não falte nada na sua casa, você tem que ser dizimista. Ai, mas meu marido não concorda, não acredita. Você acredita? Começa por você. Você acredita? Se você acredita, você precisa ser essa mulher influenciadora, porque você acredita, seu marido vai acreditar. Se você acreditar, você precisa exercer, então, a sua influência. Faça ele acreditar, faça uma prova. Prove a Deus para ver se Deus não vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção. Porque dízimo está na palavra. Se o seu marido não for dizimista, você não vai comer do melhor dessa terra. Sinto muito. Vocês conseguem entender o poder da influência da mulher cristã? O marido não acredita em dízimo, mas você precisa ajudá-lo. Ajude seu marido a acreditar no dízimo, porque senão você vai passar necessidade o resto da sua vida. Seja ofertante, porque a oferta é assim, onde você planta, você vai colher. Se você plantar, um exemplo, um dia eu desejava muito grupo de dança no nosso meio, e nós não tínhamos. E eu já desejava aquilo, o Senhor tinha posto no meu coração. Eu fui num lugar e eu comprei um manto, lindo desses mantos que a gente tem aqui, todo desenhado, eu comprei um manto. E foi um grupo de dança, uma dupla de dança foi na igreja, onde era lá no Santa Laura. Eu chamei essa mocinha, ela falou, eu danço tal, com mais uma amiga. Eu falei, então vai lá na nossa igreja dançar. Daí ela falou assim, eu vou. Se prepararam, foi aquela coisa linda, dançaram maravilhosamente. No final, eu senti no meu interior, no meu coração, de ofertar aquele manto bonito que eu tinha comprado. Eu falei, vou ofertar nelas, na vida delas. Muitas pessoas daquele dia falaram assim, Gislene, você está louca, esse manto é caro. Você deu para elas, você nem sabe se elas vão usar. Você nem sabe se elas vão continuar dançando, você nem conhece essas pessoas. Eu ofertei um manto na vida dessas meninas, sabendo eu que eu estava ofertando numa terra pela fé. Tudo é pela fé. Sabendo eu que eu estava ofertando na terra da dança. O meu desejo era trazer dança para a nossa igreja. E eu ofertei na vida delas, na dança delas, para que elas dançassem com o véu, aonde elas quisessem. Logo depois que eu ofertei, a gente descobriu que elas tinham se desfeito a dupla e que não estavam dançando mais. E o manto era uns R$200, gente. Daí vem aquela duvidinha, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas daí eu falei, não, repreendi esse que eu fiz. Não, sai da minha cabeça. Eu ofertei na terra da dança, porque eu quero colher dança. Gente, foi tremendo, o Senhor trouxe dança para nós. Vocês viram hoje. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido. O Senhor trouxe dança para nós. E eu me alegro muito no Senhor, porque eu sei que isso veio de Deus e que eu lancei uma semente. Se você deseja uma semente, falando de semente, se você deseja colher alguma coisa em alguma área, você tem que lançar semente naquela área. Como que eu lanço uma semente? Oferta na vida de alguém. Gente, olha que tremendo. Eu fui... Gente, esse testemunho é forte para quem tem fé, tá, gente? Eu fui num curso, como fala? Do apóstolo Judá Bertelli, encontro? Que a gente foi, encontro, né? Eu fui num encontro de dias, era uma semana, de encontro profético. Eu não era profética. Seminário. Eu não era profeta, não era nada. E eu fui nisso, porque eu estava buscando de Deus, assim, sabe, conhecer essa parte profética, entender, me aprofundar, assim, ter conhecimento sobre isso.
E eu fui nesse seminário. E lá, o profeta Judá, ele falou assim, quem deseja semear, pode semear, tal, tal. Eu senti no meu coração de semear o meu anel de ouro, que eu tinha desde 15 anos. Ele tinha uma pedrinha azul. Lindo, meu anel. Eu senti no meu coração de semear na vida desse profeta. E eu semeei esse anel naquele dia do seminário. Eu só tinha um anel de ouro, além da minha aliança. Era minha aliança e meu anel, só. Nunca mais tive ouro. E eu peguei o meu anel de ouro e levei e semeei na vida dele sem dó. Porque eu fiz isso na fé. Vocês conseguem entender? Eu fiz isso na fé. Logo após isso, muitas coisas aconteceram. E o Senhor tem me usado na área profética. Vocês conseguem entender? Eu lancei uma semente no profético e eu tenho colhido no profético. Ai, mas se fosse Judas Iscariote, ia falar assim, você está louca? Esse anel é muito caro. Ele tem uma pedra preciosa, a gente poderia dar para os pobres. Você entendeu? Porque ele estava na carne, Judas Iscariotes. Mas pela fé, mulher, você precisa andar pela fé. Onde você semear, você vai colher. Isso depende de fé. Isso é para quem tem fé. Comece a lançar sementes. Sabe? Abençoe ministérios. Sei lá, leve uma cesta básica para alguém, sem ninguém te pedir. Não vai faltar comida na sua casa. Semeie, oferte. Tenha um coração voluntário. Ensina isso para o seu marido. Seja uma influência para que ele entenda as coisas espirituais. Os que são espirituais entendem as coisas espirituais. Os que são carnais não entendem as coisas espirituais. Acham que tudo é loucura. E é isso, gente. Essa é a palavra de Deus para vocês. Gente, isso era precioso do meu coração que eu tinha para compartilhar. Por isso que eu queria todas vocês aqui. Eu pensei no rostinho de cada uma que está aqui. Porque eu queria dividir isso com vocês. Deus me ensinou isso. Me ensinou a semear, me ensinou a ter um coração voluntário, me ensinou a plantar na vida do meu marido. Desde que eu conheço ele, eu planto. Cursos, faça cursos. Teologia, faça teologia. Faça. Não preciso fazer junto. Pode fazer você. Não seja egoísta. Não, você vai fazer se eu fizer. Ah, porque você está fazendo, eu também quero fazer. Não, lança seu marido. Oferece ele para Deus. Por isso que eu falei, vocês estão preparados para ter um marido crente, firme, servo de Deus, que não pensa duas vezes para deixar você em casa e vir para a igreja? Vocês estão preparadas para isso? Para ser deixada, para vir para o culto? Vocês estão entendendo? Isso é para crente, para mulher crente, para mulher